Livro do Gênesis, capítulo de número 2, e nós vamos ler apenas um versículo de número 23. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher. O texto continua dizendo: porquanto do homem foi tirada. Porém, a expressão desta noite é esta: ela será chamada mulher. Quem pode glorificar a Deus pela vida das mulheres? Pois entendo que Deus quer compartilhar conosco, da mesma forma como impartiu ao meu espírito, na tarde deste dia, uma palavra, para juntos meditarmos. Todas as vezes que eu olho para a Bíblia Sagrada, eu me impressiono como este livro é extraordinário. A Bíblia Sagrada consegue carregar um binômio entre simplicidade e complexidade de forma tão singular. Digo simplicidade pela facilidade que temos, todas as vezes que dedicarmos a nossa atenção à leitura do texto sagrado, em compreendermos, independente do nível da nossa formação teológica, independente das ferramentas teológicas que dispomos, independente se estamos na fé há 10, 20, 30 anos, ou estamos começando os primeiros passos na fé, toda pessoa que parar para ler este texto, inevitavelmente ouve Deus falar. A simplicidade da Bíblia está em qualquer pessoa poder compreender que esta é uma verdadeira história de amor do Criador para com a coroa da sua criação. Contudo, um olhar superficial apenas também nos traz a complexidade de algumas verdades que ela apresenta. Algumas complexidades que vão sendo garimpadas com o estudo e que, se fossem apenas observadas de forma superficial, gerariam até algumas interrogações na nossa mente. Algumas incógnitas vão sendo acendidas, pois, de forma superficial, algumas coisas não fazem sentido, como, por exemplo, todas as vezes que nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 13, e o versículo de número 22, a Bíblia vai dizer, palavras de Deus, escritas por Lucas: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que vai fazer a minha vontade. Isto parece ser algo muito comum, porém, como disse, em uma leitura apenas superficial. Quando nós paramos para dedicar a nossa atenção a uma leitura cuidadosa, nós vamos observar alguns verbos que estão inseridos nestes textos, que acendem estas interrogações na nossa mente, principalmente relacionadas à ontologia divina, à deontologia do Criador, à essência de Deus, como, por exemplo, quando você encontra a palavra achei. E quem está dizendo achei não é Lucas, não é Paulo, não é Samuel, quem está dizendo achei é Deus. O verbo achar é um verbo que vem como consequência de um verbo que pode ser antecedido por ele: procurar. A Bíblia está dizendo que Deus achou Davi porque Deus estava procurando alguém. Deus estava procurando, Deus estava buscando. Aqui começam as perguntas. O nosso Deus é um Deus soberano, carrega consigo características intransponíveis. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Essas características que ele não deixou como legado para a coroa da criação, nós, fazem com que Deus esteja em todos os lugares, todas as horas, tenha o poder sobre tudo, em todos os momentos. Como um ser soberano, que está em todos os lugares, em todos os momentos, com todo o poder, pode procurar alguma coisa, precisa buscar algo. Contudo, não é apenas este o texto que apresenta buscas de Deus.
Se nós percorrermos as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar Deus buscando outras coisas. Como nós estamos falando de pessoas, nós vamos perceber que o nosso Deus também procura verdadeiros adoradores. Em uma conversa com a mulher samaritana, Jesus expressa uma das buscas de Deus. Ele olha para ela e diz: o Pai procura estes. Quem? Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. No entanto, isso no Novo Testamento, para que nós tenhamos uma base um pouco mais sólida, o Antigo Testamento apresenta algumas buscas de Deus. E é em um poema declamado pelo salmista, no Salmo 101, o salmista vai gritar algo que ele descobre no coração de Deus, e ele vai dizer que Deus também procura os fiéis da terra. Além de adoradores que sejam verdadeiros adoradores, Deus está em busca de fiéis. Aparentemente é uma consequência, quem é fiel inevitavelmente vai ser adorador verdadeiro. No entanto, é mais uma das características que Deus procura em pessoas. Deus procura, e algumas das buscas de Deus são frustradas, pastor português. Além de Deus procurar, que parece já ser algo antagônico, complexo, paradoxal, além de Deus procurar, existem buscas de Deus que são frustradas, pastor Wagner. E quem escreve isso é o autor de Ezequiel, capítulo de número 22, quando vai mostrar um retrato do coração e da mente de Deus através de um vaticínio profético, através de uma voz profética. Ele vai dizer que naquele momento de crise, onde Israel estava sucumbindo, onde as consequências da desobediência vieram, a condenação estava sendo derramada sobre eles e Deus precisava de alguém. E procurou Deus um homem apenas, que estivesse atrás das muralhas, tampando as brechas, e ele procura este homem, mas a Bíblia vai dizer que Deus não encontrou. Pastor Gisiel, meu amigo, além de Deus procurar, existem buscas de Deus que não são encontradas. A pergunta que nós fazemos é: como pode Deus estar em busca de algo se Ele é Deus e conhece todas as coisas? A resposta é simples. A procura de Deus não apresenta uma ausência do Criador. Ele não está procurando algo porque lhe falta. A procura de Deus não apresenta uma necessidade do Ser Supremo. Pastor Gilmar, ele não está procurando algo porque ele necessita, lhe falta, lhe tem ausência. A procura de Deus é, na verdade, a apresentação de características do perfil, do modelo, do arquétipo, da forma que alguém precisa ter para por ele ser usado. Quando a Bíblia diz que Deus procura alguém, a Bíblia está dizendo: alguém que Deus irá usar precisa estar dentro dessas características. Isso fica claro quando nós retornamos aos textos. Atos dos Apóstolos, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus achou Davi. Quem era Davi? Primeiro, um homem segundo o coração de Deus, segundo, obediente. A Bíblia está dizendo que para uma crise política no reinado de Israel, o homem perfeito que Deus precisava era alguém que regesse, não pelas suas vaidades, nem pelas suas deficiências, mas regesse pelo coração de Deus, e que fosse capaz de obedecer à voz do Criador, independente das circunstâncias. Este é o modelo que Deus procura e de repente Ele diz: está aqui, este homem tem estas características. Quando Deus está olhando para Israel em crise, para solucionar um problema de decadência, tanto espiritual como moral, a Bíblia vai dizer que Deus procura. O que Ele está procurando? Alguém que tampe brechas. O que Deus estava dizendo, em outras palavras, é: para este tempo de crise eu preciso de alguém que interceda, que clame, que busque, que esteja atento às lacunas que estão abertas e precisam ser fechadas. Porém, para estes Deus não encontrou. Deus
sempre vai usar pessoas, não em tempos específicos, em temporadas, em ciclos, em momentos, em épocas, não. Em todos os momentos, pessoas que são fiéis e pessoas que são verdadeiros adoradores. Esta é uma procura permanente de Deus. Esta é uma apresentação clara do modelo de pessoa que Deus sempre vai usar. Antes de ser qualquer outra coisa, primeiro precisa ser fiel e segundo precisa ser verdadeiro adorador. Se canta, se prega, se lidera, é consequência. Primeiro precisa ser fiel, depois precisa ser verdadeiro adorador. Contudo, nós estamos no Dia das Mulheres e eu não poderia cometer o erro cruel de assumir uma tribuna como esta e falar a uma multidão presente e ausente que nos acompanha através das redes sociais e não trazer uma mensagem a estas guerreiras que tanto lutam em silêncio. E eu busquei em Deus algo para compartilhar com as senhoras e peço a licença de cada um dos senhores para que estejam intercedendo comigo para que Deus venha trazer uma palavra a estas mulheres. Afinal, este é o dia delas. Eu já ouvi várias vezes pessoas pregando que Deus procura um homem. Deus procura um homem. Deus procura um homem. Eu me lembro da mensagem registrada pelo biógrafo, pregada por Charles Spurgeon, quando em um momento caótico, estava pregando em uma cidade que estava marcada pela violência, a cidade de Chicago, que o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se entregue verdadeiramente a Deus. E naquele lugar estava D.L. Moody, que olhou para sua mãe e disse: eu vou ser este homem. Já ouvi várias vezes, porém, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a mulher que Deus procura. Quem é a mulher que Deus procura, pastor? Para isso nós vamos caminhar pela Bíblia Sagrada, diferente do meu perfil de ministração expositiva, até mesmo exegética. Hoje vamos para uma ministração temática, e eu quero usar as lentes proféticas que Jesus nos disponibiliza, pois Ele nos orienta, que nós podemos observar os sinais dos tempos, ou seja, nós somos formados por Jesus para observar o tempo onde nós estamos inseridos. A partir desta observação da realidade, do contexto, da atualidade onde nós estamos inseridos, eu quero vos convidar a olhar na Bíblia Sagrada e descobrirmos paralelos entre este tempo que nós estamos vivendo e tempos semelhantes que a Bíblia apresenta, para que nestes tempos semelhantes nós possamos pensar algumas mulheres que Deus achou, para extrairmos delas quais eram as características que as fizeram ser achadas por Deus, e com isso definimos as características das mulheres que Deus vai usar nesta última hora. Primeiro, para começarmos, eu quero vos convidar a ligar o botão dessa máquina chamada imaginação e retroceder comigo agora não no primeiro livro da Bíblia, mas no segundo livro, onde nos 2 primeiros capítulos do livro do Êxodo, uma polaroid, um retrato caótico, crítico vai ser pintado pelo autor. Um momento de dor e angústia que pinta as emoções no coração de cada hebreu, de cada homem e de cada mulher que estava vivendo um momento agora de cativeiro no Egito, sob a astúcia de Faraó, sob a crueldade do seu coração, deste tirano déspota que não reconhecia as ações de José e percebeu o crescimento dos hebreus, ameaçado, se sentindo ameaçado, começou a oprimir, aumentando a intensidade de trabalho, aumentando o período de escravidão, aumentando a tortura, a ponto de culminar a um decreto de morte. O decreto de Faraó é para que todos aqueles que nascessem homens neste período deveriam ser jogados no rio Nilo. O cenário era um cenário de crise, o cenário era um cenário de dor, o cenário era um cenário de morte. O decreto do Faraó era um decreto de morte. A palavra do momento era a palavra morte. A frustração e o medo toma conta do coração de cada homem e de cada mulher que sonha com a constituição de uma família. Famílias estavam sendo separadas, a dor estava tirando o sono, angustiando o coração,
roubando a alegria, bloqueando e neutralizando qualquer possibilidade de legado. Este era o cenário que eles estavam vivendo. E nesse cenário, a Bíblia vai trazer luz sobre uma casa. De forma específica, a Bíblia aponta um casal que, sob os juízos de morte de Faraó, sob as ameaças de morte do monarca, do imperador, do tirano, sob as crises que vinham em decorrência desse decreto, resolvem acreditar naquilo que Deus tinha na vida deles. A consequência de crer naquilo que Deus estava entregando é que a Bíblia apresenta no capítulo de número 2, do livro do Êxodo, agora focando a atenção não no casal, mas expandindo as características da mulher. A Bíblia vai dizer que nesta casa, onde um levita se casa com uma levita, esta mulher, chamada Joquebede, concebe, e depois de conceber, dá à luz a um menino que era formoso. O cenário era de crise, o cenário era de angústia. As palavras que poderiam estar cercando a sua mente, a sua alma e o seu coração é: antes que ele nasça, tire, não permita que ele viva, porque o decreto é de morte. Contudo, a Bíblia vai dizer que além de conceber, que significa gerar em secreto, ela traz a luz, e aquilo que ela gera é belo. Em um cenário de crise, ela estava produzindo vida. A primeira característica da mulher que Deus procura é a mulher que tem coragem de, num ambiente de morte, ser geradora de vida. É a mulher que tem ousadia de se apropriar daquilo que Deus está lhe dando, pois a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Alguém poderia dizer: foi um erro de planejamento, eles não deveriam ter dado continuidade à gestação, eles se precipitaram, o momento era de crise, não era hora de gerar, não era hora de produzir, não era hora de fazer, era hora de se cuidar, era hora de paralisar, era hora de estar neutralizado. Porém, esta mulher, neste cenário onde a hora era de ficar quieto, estava gerando vida, estava produzindo, estava gerando. E ela não estava gerando apenas um menino, ela estava gerando a resposta de Deus para uma nação que orava dizendo: irmã Vera, Senhor, nos liberta, a gente não aguenta mais sofrer, Faraó está nos humilhando, estamos sendo vilipendiados, a carga horária está intensa, estamos sofrendo. A oração chega ao trono da graça, chega às narinas do Criador, e eu vejo Deus olhando para a terra e procurando alguém, uma mulher que estivesse disposta e que tivesse coragem de renunciar às ameaças de Faraó, assumir para si o presente de Deus e dizer para tudo e todos, independente dos decretos, se de morte, se de destruição, eu sei o Deus que eu sirvo, eu gero vida, eu produzo vida, eu não paraliso diante das ameaças, eu não sou neutralizada pelas ameaças. Não significa dizer que ela não sentiu medo, afinal o medo é algo bom e todos nós sentimos medo, pastor. Medo é um mecanismo de defesa. Todas as vezes que você está diante de uma situação de ameaça, de risco, um perigo, por exemplo, perto de um precipício, o teu coração vai bater mais forte. Se você não sentir medo, há um problema com você, mas o medo vai dizer: não pula porque você pode morrer. O medo é algo bom. O problema é o que nós fazemos quando estamos com medo. Tem gente que paralisa diante do medo, irmã Idamara. O medo chega, as pernas começam a bater, o coração bate mais forte, começa a suar frio, meu amigo Lucas, e se desespera, não sei o que fazer. Quem se paralisa do medo é neutralizado por ele, e é por isso que a Bíblia deixa claro para nós que Deus não nos deu o espírito de temor, Ele nos deu o espírito de ousadia, porque Ele não quer que nós nos paralisemos diante das ameaças. Essa mulher estava com medo, e quem vai registrar isso, e eu acho
Fascinante a Bíblia, pois ela tem um fio condutor que liga todos estes 66 livros, afinal o autor é único e exclusivo, é o Espírito de Deus. O autor, a carta aos Hebreus, vai dizer no capítulo 11 que este casal, mesmo diante da ira de Faraó, produziu, gerou, escondeu, pastor Carlos, deu continuidade, colocou no Nilo, mandou cuidar, amamentou. Por quê? A ameaça de Faraó era a morte, eles poderiam estar com medo, mas a confiança em Deus era maior. Faraó mandou matar, mas eu não vou matar, porque Deus deu, e o que Deus deu, Faraó não acaba. O que Deus deu, Faraó não tira. O que Deus deu, Faraó não leva. Eu preciso liberar uma palavra profética. Nós estamos em um culto de ensino, e é por isso que nós estamos caminhando pela Bíblia, mas eu tenho uma palavra de Deus, porque eu estou pregando para Joquebedes nesta noite. Eu estou pregando para mulheres que estão vivendo um cenário de crise semelhante, dentro deste paralelismo sinominal com o livro do Êxodo, onde uma ameaça de morte foi desferida sobre o mundo, uma ameaça de morte percorreu os quatro cantos, e famílias sofreram a dor da separação por esta ameaça que se cumpriu. Um vírus começou a percorrer toda a terra, tirando quem nós amávamos de perto de nós, sequestrando a alegria, a esperança, sequestrando o entusiasmo e o vigor. Consequência disso, diversas crises. As nossas igrejas foram fechadas, as casas ficaram isoladas, as pessoas perderam o calor e o medo começou a tomar conta. Alguém estava dizendo: agora é a hora de parar, agora é a hora de ficar estagnado. O pior de tudo é que eu não tenho dúvidas que Satanás desferiu as suas ameaças dizendo: a igreja nunca mais produz, a igreja nunca mais se levanta, a igreja nunca mais expande. Porém, neste tempo de crise, enquanto muitas dessas mulheres estavam sofrendo as ameaças em casa, na família, nos relacionamentos, estavam com os joelhos dobrados dizendo: Senhor, a ameaça é grande, mas eu não paro de gerar. A ameaça é grande, mas eu não paro de produzir. A ameaça é grande, mas eu não retrocedo na oração. Nós estamos pregando para mulheres que, em que pese a igreja não está aberta, o quarto ainda estava com a porta fechada e os joelhos estavam dobrados. Nós estamos pregando para mulheres que em suas casas o decreto de Faraó não foi validado, porque o diabo disse: vou acabar com tudo, vou destruir, vou aniquilar, mas o decreto foi inutilizado, porque os joelhos dobrados diziam: Senhor, o Senhor é o dono desta casa, o Senhor é o dono desta família, o diabo não tem poder. Satanás teve que retroceder, porque existem Joquebedes nesta geração, que enquanto o mundo está pregando morte, elas estão dizendo vida, vida, vida. Tem alguém que acredita nesta palavra? Se você entende o que eu estou falando, por alguns segundos, celebre uma palavra de gratidão a Deus, porque nós estamos diante de mulheres que andam de joelhos, mulheres que não se amedrontam, mulheres que não retrocedem, mulheres que talvez não tenham espaço para fala, ou até mesmo sejam tímidas para falar, mas o coração queima pela presença de Deus, não retrocedem, não abaixam a guarda. Eu vou deixar você celebrar a Deus com uma palavra de gratidão, por pelo menos alguns segundos. São estas mulheres que geram os libertadores. Em tempos de crise, nós temos facilidade de olhar para quem se levantou, mas antes de alguém se levantar, alguém precisa ter gerado. Eu tenho ouvido o Espírito de Deus dizendo que este é um tempo em que Deus está ativando pessoas que foram geradas pelas lágrimas destas mulheres. Mulheres como Ana, um segundo modelo de mulher que Deus procura, que não obstante a realidade crítica que ela estava vivendo, a ausência de produção, a ausência de frutos, a ausência de gerar, a ausência de resultados, um ambiente crítico também na religiosidade, na espiritualidade, nos diversos sistemas e áreas de Israel, ela teria todos os motivos para dizer: eu não vou para o culto, eu não vou para o templo,
eu não vou prestar minha adoração, eu tenho problemas comigo, eu tenho problemas externos, eu tenho justificativas suficientes para parar de fazer o que eu devo fazer. Afinal de contas, para quem não quer fazer, quiser buscar justificativas, é o que mais vai encontrar. Existem pessoas que procuram justificativas para apresentar a causa dos seus fracassos. É por causa disso que eu não faço, é por causa daquilo que eu não faço, é por causa disso que eu não vou fazer. Quem procura justificativas para apoiar-se está tentando achar fundamentos para explicar o seu fracasso, porque quem quer fazer não procura motivos contrários, quem quer fazer procura motivos favoráveis. Quem não quer vai dizer: tem crise no tabernáculo, tem crise no templo, tem crise na minha casa, não vou. Agora quem quer, olha não para a crise, mas olha para aquele que tem o poder de resolver todas as crises. Pode o meu útero estar cerrado, a crise pode ser intensa, eu posso até não ter o que preciso, mas eu sei quem tem, é com Ele que eu falo, é a Ele que eu busco, é a Ele que eu clamo. Oh glória, eu sinto a graça de Deus nesta noite. As maiores batalhas, pastor Márcio, que nós vencemos enquanto igreja, foram vencidas antes de nós lutarmos nelas, por causa da oração de mulheres que já estavam se antecipando na guerra. A experiência do pastorado já está nos acompanhando há quase 3 anos. E o meu coração se alegra. Eu sou um amante do círculo de oração. Eu cresci debaixo dos bancos lá da igreja de Santa Rosa. Cresci ouvindo as irmãs cantando. De repente alguém gritava, eu olhava assustado, as irmãs estavam dizendo: sai em nome de Jesus. Eu com medo e minha mãe dizendo: sai em nome de Jesus. Cresci nesse ambiente. E pastoreando igreja eu fico feliz, porque de quando em quando chega alguém do círculo de oração dizendo: pastor, estava orando, Deus me disse isso, vamos levantar um clamor com a igreja? Vamos colocar a igreja em oração? A igreja de Santa Bárbara me ouve aqui nesta noite. Vamos colocar a igreja em oração. Louco é o homem que despreza a sensibilidade de uma mulher que sabe em quem clamar. Louco é o homem que despreza a sensibilidade de uma mulher de oração. As guerras que nós vencemos, às vezes nós nem precisamos lutar, pastor Gisiel, porque alguém chega para a gente e diz: ora, coloca a igreja em oração, porque o inimigo falou que vai atacar, vai destruir. Deus nos disse que ele já preparou a artimanha, as estratégias. De repente a igreja está orando, Satanás cai antes de se levantar, porque mulheres de oração vencem guerras de joelho. A segunda característica da mulher que Deus vai usar neste tempo é a mulher que não se conforma com a ausência de produção. Ela sabe aonde buscar resultados, ela sabe onde clamar. Chega onde chega e diz: eu não aceito, precisa produzir. Senhor, o Senhor pode abrir os céus e derramar a sua glória. Senhor, o Senhor pode visitar essa casa e transformar essas vidas. O Senhor pode responder a nossa oração. Eu estive ministrando na cidade de Ji-Paraná, estado de Rondônia, e lá ouvi um dos testemunhos de lá que marcou a minha vida. Uma irmã já estava há anos na igreja, casada com um rapaz que ainda não havia confessado Jesus como seu Salvador. E as batalhas eram intensas, mas esta irmã, orientada pela Bíblia, seguia, servia, adorava, cultuava, prestava a sua vida em adoração a Deus. Contudo, seu marido possuía desvios no seu relacionamento. Estava com uma amante há alguns anos. E essa amante, orientada por pessoas, resolveu procurar segmentos religiosos que pudessem auxiliá-la na separação daquele casamento, para que ela, a amante, ficasse com aquele rapaz. Ela procurou alguns lugares, e no início da sua procura, tudo o que ela queria só poderia ser respondido com pagamentos, ofertas, entregas. Ela aceitou a proposta, pois o seu desejo era estar com aquele rapaz, e começou a entregar. A cada semana um tipo de entrega, a cada semana um tipo de oferta. Passaram-se algumas semanas e ela chegou para o líder religioso
daquele lugar, assustada, dizendo: eu quero saber o que é que vocês vão fazer. Se é que eu preciso dar mais dinheiro, se é que eu preciso fazer mais alguma coisa, porque eu já estou há algumas semanas entregando, ofertando, cumprindo os rituais, e nada desta casa ser destruída, nada deste casal separar. Aquele líder religioso olhou para ela e disse: é que nós encontramos um problema. Todas as vezes que nós oferecemos, entregamos as nossas oferendas, a gente faz com a expectativa de que os nossos espíritos religiosos, que trabalham por nós em favor de pagamento, vão lá e efetivem o seu serviço. Porém, todas as vezes que eles chegam lá, eles precisam retornar, e eles nos dizem que uma mulher dos pés para trás está dentro daquela casa, e enquanto ela estiver com os pés para trás, eles não podem fazer nada. Talvez você não entenda o que é isto que ele estava dizendo para aquela mulher. Em outras palavras, ele estava dizendo: aquela mulher casada com aquele homem é uma mulher de oração, e aonde estiver alguém de oração, não há espaço para ações diabólicas serem efetivadas. A amante desistiu do negócio, o marido se entregou a Jesus e hoje servem a Deus. Por quê, pastor? Porque uma mulher que não se conforma sabe onde buscar a transformação. Eu não sei qual é a crise da sua casa, na sua família, eu não sei qual é a crise nos seus relacionamentos. Talvez eu esteja pregando para guerreiras aqui que estão cultuando, mas os seus filhos não estão na presença de Deus, que estão celebrando, mas o seu marido não está na casa do Senhor. Descobriram diagnósticos de morte, e o médico disse: a consequência agora é esperar a morte, porque em poucos dias tudo acaba. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo, mas eu vim para lhe dizer que uma das características da mulher que Deus vai usar nesta hora do fim é aquela que não se conforma, independente do que foi dito. A última palavra vem de Deus. Eu vou orar, porque a oração revoga sentenças. Tem alguém que acredita nessa palavra? Hoje tem renovo de Deus para a tua vida. Se você crê, aonde você estiver, seja aqui no templo ou através das redes sociais, o Senhor começa a renovar as suas forças. Você não vai parar, não vai desistir, você não vai abaixar a guarda. A tua oração está sendo ouvida. Se tem alguém que acredita, por pelo menos 30 segundos, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Se puder levantar as mãos, assim o faça. Nós estamos na casa do Senhor. O diabo queria te parar, mas ele não conseguiu. Guerreira de Deus, ele tentou, mas não conseguiu, porque o Senhor te sustenta e te guarda. O Senhor te protege e te levanta. A renovo de Deus para estas valentes. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. A terceira característica da mulher que Deus procura nos mostra que Deus não procura apenas alguém para usar, mas Ele procura também alguém para restaurar, renovar, fortalecer, porque já foi muito usada. Eu me lembro da história de Agar. Meu coração se emocionou nesta tarde, pois Agar foi uma mulher que cumpriu tudo o que foi mandado. Agar atendeu às necessidades do seu tempo. Agar gera, mas um momento a crise chega, porque nós não estamos isentos de crises. Estamos suscetíveis aos problemas que aparecem de uma hora para outra. Tive um dia muito intenso hoje, porque há 15 dias atrás, aproximadamente, um tio, irmão da minha mãe, descobriu que estava com câncer e em 15 dias ele foi levado. Nossa gratidão a Deus, porque neste período ele aceitou a Jesus. Mas as coisas acontecem muito rápido, a gente não sabe que horas vem, ninguém avisa, ninguém anuncia para a gente, não aparece o lembrete nas agendas.
A crise chega na casa de Agar e Agar precisa sair. Ela tem um mantimento para um período, mas o período era maior do que o mantimento que ela tinha. E o que acontece é que no meio do deserto, ela se desespera, porque ela não tinha recursos para continuar vivendo, pastor Márcio. Ela se desespera a ponto de abandonar aquilo que ela gerou, aquilo que ela produziu, aquilo que ela passou madrugadas embalando. Só uma mãe para saber o que é isso. Aquilo que tirou noite de sonos dela e que fez ela aprender cantigas para cantarolar enquanto aquele bebê não queria dormir pelas cólicas, que fez ela ter a alegria de ver o primeiro passo, as primeiras palavras. Ela abandona aquilo que ela investiu tempo e sai. Só que os céus não estão com os olhos fechados, meu amigo Fábio, ao que está acontecendo na terra. Os céus não estão com os olhos fechados sobre o que está acontecendo na terra. Às vezes nós temos a sensação, pastor Edilson, de que nós estamos sozinhos, que as coisas estão tão complexas, minha amiga Jéssica, que nós estamos sozinhos e que a gente precisa tomar as decisões nossas para sobrevivermos. Nem que seja morrermos sozinhos sem morrermos do lado daquilo que a gente criou. Vou abandonar. E Deus está vendo tudo aquilo. E Deus envia uma ordem: desce. O anjo desce perto de Agar e a palavra é esta: Agar, Deus ouviu o choro do menino. A palavra filho e a palavra frutos têm a mesma raiz etimológica, uio, significa a mesma coisa. O que a Bíblia está nos mostrando, em outras palavras, que Deus parou para atender Agar por causa daquilo que ela havia produzido, seu filho. Deus deu esta palavra ao meu espírito nesta tarde para alguém na noite desta terça-feira. Seja alguém que aqui está ou alguém que nos acompanha através das redes sociais. Eu estou pregando talvez para Joquebedes em um tempo, para Anas em outro tempo, que guerrearam e guerrearam muito, lutaram e lutaram muito, mas que em um momento da vida a crise tirou as tuas forças e te fez parar. A sensação de que você vai acabar deste jeito, no deserto, por causa das diversas demandas que te cercam, as demandas familiares, as demandas pessoais, as demandas ministeriais, às vezes vem como um fardo sobre as senhoras, que têm que cuidar de tantas coisas, administrar tantas coisas, têm que gestar tantas coisas. Às vezes pesa, o estresse é tão grande, começa a ser exteriorizado no corpo, são dores que vão aparecendo, o desânimo que vai tomando conta e a sensação de que vai morrer naquela crise vem. Só que Deus está dizendo para alguém aqui hoje: eu te renovo por tudo que você já fez. Os teus frutos hoje falam por ti, e Deus está visitando alguém que já trabalhou e trabalhou muito, já produziu e produziu muito, já fez e fez muito. Deus está dizendo: pelo que você fez, eu não vou te deixar morrer no deserto, eu não vou te deixar morrer na crise, eu não vou te deixar desamparada. A tua história não será a história que começou entusiasmada e acabou no deserto. Hoje Deus está abrindo os olhos de alguém na noite desta terça. Hoje Deus está ativando a visão de mulheres aqui para enxergar que aquilo que você está desesperadamente procurando, Deus já colocou do teu lado. Se satisfaça, se sacie, é tempo de caminhar, porque Deus te escolheu.